E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre esse tema. Um tema bem oportuno para começarmos o ano de 2020. Como construir um 2020 um pouco mais feliz. No mínimo mais feliz do que você foi em 2019. No mínimo. Você tem que sair daqui essa noite com esta convicção. Né? E nós podemos fazer isto. Mas para nós construirmos um 2020 mais feliz, nós precisamos definir o que é felicidade. Felicidade ela é um estado de espírito, que vai, que vem. No fundo, todos nós temos esse pouquinho de vai e vem de felicidade. Tem um compositor que faleceu já muitos anos atrás, baiano, chamado Vinícius de Moraes. Ele compôs uma canção que dizia assim: tristeza não tem fim, felicidade, sim. Como isso é verdade, não? A tristeza demora para metabolizar. Você quer esquecer, não consegue. Agora a felicidade, vai embora. Vai embora. Por isso você tem que registrar tudo para você olhar e falar, olha, eu fui. Mas o grande Jó, no capítulo 30, versículo 15, ele compara a felicidade como uma neblina, como uma fumaça. Então ele diz assim, como nuvem passou a minha felicidade, ela foi embora. Passou. Mas a grande notícia para a humanidade é que a felicidade ela não pode ser comprada, não pode ser vendida. Imagine, irmão, se alguém descobrisse a fórmula da felicidade, quanto custaria esta fórmula? Pouquíssimos teriam condições financeiras de comprar essa fórmula. Ainda bem que ela não pode ser comprada, mas ela pode ser construída. Esta é a boa notícia. Nós podemos criar momentos felizes para nós. Podemos criar situações de felicidade, um passeio, uma viagem, uma festa entre amigos, um bate-papo com a família na igreja, e nós criamos e proporcionamos a nós momentos de alegria, de felicidade. Apesar de ser uma coisa momentânea, transitória, mas nós podemos construir esse tipo de felicidade. Mas a felicidade ela também pode ser lembrada. Lembrada como? Apreciando momentos de alegria, de prazer que nós vivemos, apreciando fotos, vídeos, filmes. A gente se reúne e começa a olhar aqueles vídeos, aquelas fotos, né? E a gente ri, e aquilo produz uma certa adrenalina, dopamina na mente, então a gente fica feliz, dá risada. Né? Nós podemos lembrar momentos felizes, faz bom para a alma, faz bem para a alma e para o coração. Mas não podemos esquecer que a felicidade, ela é fora o íntimo. Eu não posso terceirizar a minha felicidade. Esse é um grande problema na vida conjugal. Quando o homem confia toda a sua felicidade na mulher, e a mulher confia toda a sua felicidade no homem, e nós esquecemos que o ser humano é egoísta por natureza. Aí começa aqueles débitos, você me decepcionou, porque eu acreditava que você fosse me fazer feliz. A felicidade não pode ser terceirizada. Quantos pais estão lutando para fazer os seus filhos felizes, e os filhos continuam infelizes? Quantos maridos fazem de tudo para a esposa, e ela continua infeliz? Quantas esposas fazem de tudo, eu não sei o que fazer para agradar o meu marido, e ele continua infeliz. Nós podemos construir juntos uma felicidade. E nós podemos construir juntos esta felicidade,
seguindo os ensinamentos de Jesus. Durante 3 anos ele ensinou muitas coisas aos discípulos, principalmente como construir uma felicidade, através dos seus ensinos. Quando nós lemos os evangelhos de Jesus, nós temos que ler como se fosse um guia prático para a felicidade, um manual prático para ser feliz. É só colocar em prática. Então, os casais devem se unirem. Olha, vamos ler os evangelhos para construir juntos uma felicidade. As famílias também é a mesma coisa. E os irmãos irão descobrir que não é tão difícil ser feliz através da palavra, através dos evangelhos. E nós vamos aprender um pouquinho isso nessa noite. Os irmãos receberam um manualzinho simples, que é um resumo da palavra. E os irmãos farão as suas escolhas nessa noite. Na medida em que nós fomos lembrando os ensinamentos de Jesus, você vai colocar um X nas escolhas que você vai fazer para o ano de 2020. Dependendo das escolhas que você fizer para o ano de 2020, você poderá ser ou não ser feliz. Então, meus irmãos, peça a Deus, fique em oração, para que você possa fazer as escolhas certas. Porque se você fizer as escolhas certas, você terá tudo para construir uma boa felicidade, uma felicidade duradoura, saudável para o ano de 2020. Então, pega a sua caneta e vamos começar a lembrar os ensinamentos de Jesus. Primeiro ensinamento de Jesus, você vai colocar 2 alternativas, o que você vai escolher para o ano de 2020. Mais reino de Deus ou mais mundo? O que é que você vai escolher? Se você escolher mais mundo do que mais reino de Deus, você vai ter um problema sério. Porque Tiago diz que aqueles que se tornam e constituem amigo do mundo, se constituem inimigos de Deus. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como é que eu vou ser feliz? Inimigos de Deus. Sem Deus, eu não posso ser feliz nesse mundo, viu? Agora, se você escolher, não, eu quero mais reino de Deus, você vai ter tudo para ser feliz. Porque o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar, dizendo, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você vai precisar? O que Deus vai ter que acrescentar na sua vida para você ser feliz? Busque primeiro o reino de Deus, porque Ele é Pai do reino e você vai ser filho do reino. E qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra, se pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Ele sabe dar as melhores coisas para os filhos do reino. Então faça esta opção, escolha mais reino de Deus do que mundo. Você vai construir uma felicidade saudável. Então vamos lembrar isso? Em Mateus capítulo 6, veja o que Jesus diz. Mateus capítulo 6, versículos de 19 até 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões cavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também seu coração. O que é que Jesus nos ensina com isso? Dependendo do lugar onde você colocar o seu coração, você poderá ser ou não ser feliz. Se você colocar o seu coração nos tesouros deste mundo, você não vai ser feliz. Porque todos os tesouros desse mundo são transitórios, são passageiros, são ilusões. Mas se você colocar o seu coração nos tesouros do reino de Deus, você tem tudo para ser feliz, porque são valores eternos. Está aqui o versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Paulo vai nos lembrar, escrevendo a primeira carta ali a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 6, 19 e 20, ele vai dizer que muitos
caiu em tentação por causa da cobiça do dinheiro. Então essa palavra para ele, essa palavra dele, ela é muito oportuna para nós, né? Os que querem ficar rico, os que querem só correr atrás do dinheiro, caem em ciladas e tentações. Muitos nessa busca desenfreadas trouxeram muitos tormentos para a sua alma, para a sua vida. Não coloque o seu coração nos tesouros desse mundo. Aí Salomão também vai nos lembrar, dizendo: olha, em nada privei os meus olhos e o meu coração. Foi um dos homens mais ricos do planeta Terra. E descobriu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E Jesus disse: cuidado em ficar ajuntando, correndo atrás de coisas desse mundo, os tesouros desse mundo. Os ladrões roubam, as traças corroem, a ferrugem corrói. Busque tesouros eternos. E nós podemos aprender com Zaqueu, rico, e o jovem rico. Dois tipos de riquezas distintas. Um tipo de riqueza saudável e um tipo de riqueza escrava, prisioneira. A riqueza saudável é aquela que já estava no coração de Zaqueu. Ele fez a escolha certa. Quando ele se dispõe a distribuir, a repartir os seus bens com os pobres, quando ele se dispõe a restituir as pessoas a quem ele havia defraudado, ele provou a Jesus que seu coração não estava mais nos bens que possuía. Estava livre para caminhar com Jesus. Isso é riqueza saudável. Já o jovem rico resistiu, porque os seus bens eram seus deuses, seu tesouro. E ele ficou triste. Quanto custa ser feliz? Meus irmãos, não custa nada. Veja esse texto do profeta Isaías, apesar de ser um texto futurístico, escatológico, olha o que ele diz, vamos ler juntos? Ai, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e o leite. Não custa nada. Tudo que nós temos que fazer é escolher mais o reino de Deus e menos mundo. Nós temos tudo para ser feliz. Vamos para a segunda escolha? Qual vai ser a sua segunda escolha? Mais amor, menos juízo, ou mais juízo e menos amor? Jesus nos alertou sobre o perigo de juízos e prejuízos. Juízos e prejuízos levam a preconceitos. E as pessoas preconceituosas não podem ser felizes, não conseguem ser felizes. Pessoas que vivem fazendo prejuízos não podem ser felizes. E o alerta que Jesus nos faz está aqui no capítulo 7 de Mateus, versículos de 1 a 3. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu não posso ficar preocupado com o argueiro no olho do irmão, enquanto que eu tenho uma trave no meu. Enquanto não remover a trave dos meus olhos, eu não vou conseguir nem sequer enxergar esse cisco no olho do irmão, porque argueiro é cisco, e trave era uma tora de lenha, de madeira. E meus irmãos, Jesus estava nos alertando para o perigo do prejuízo, do pré-julgamento. Quando você aponta, tem 3 dedos apontando para você, mas não podemos esquecer que tem um apontando para cima.
Com o mesmo critério que você medir, olha o que o Senhor está dizendo, você também será medido, com a mesma medida que você medir, com o mesmo critério que você julgar. Tá certo. Ok. Com o mesmo critério que você julgar, vocês serão julgados. Com a mesma régua que você medir, você também será medido. Esse é o perigo do prejuízo e do preconceito. Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade cruel, que estabelece um padrão daquilo que é certo, daquilo que é errado, um padrão daquilo que é direito, do que não é direito, daquilo que é bonito, daquilo que é feio. E a trave nos olhos nos impedem muito enxergar valores no próximo semelhante, virtudes no próximo semelhante. É impressionante como existem pessoas que só conseguem ver defeitos. Em casa, no trabalho, na igreja, nas pessoas. Pessoas assim acabam criando tantos desafetos, que muitas vezes até sozinhas se sentem mal acompanhadas. É um problema interno. O preconceito, o prejuízo, até nos faz sentir incomodados com a felicidade alheia, com a felicidade do outro, que está tão feliz. Mas nós podemos quebrar isso. Mais amor, menos preconceito, mais amor, menos prejuízo. E deixar com que as pessoas sejam felizes, evidentemente dentro do padrão de Deus, dentro do padrão bíblico, as pessoas têm o direito de ser felizes. Mas a sociedade, ela é cruel, e nós não podemos seguir, feito manadas, através dos conceitos e preconceitos social. A criança, ela não tem nenhum preconceito, mas ela pode ser educada, e ela é preparada nesta sociedade para fazer distinção de cores, do que é bonito, do que não é, até mesmo na questão de idade. Eu estava lendo esta semana sobre o assassino do John Lennon, Marcus Dave. Por que esse John Lennon assassinou Marcus Dave? Por incrível que pareça, ele ficou revoltado quando John Lennon casou com uma japonesa. A Yoko Ono, ele disse, não é possível. Essa mulher vai desvirtuar John Lennon, vai tirar o John Lennon da música e vai levar o John Lennon para uma militância política. Ela fez isso mesmo, né? E ele ficou revoltado com aquilo. Ele disse, não pode um jovem inglês se casar com uma japonesa. Isso é preconceito. Eu estou falando do John Lennon, nós temos John Lennon aqui, né? Ele não casou com o Yoko, ele casou com um cearense. Mas se a Cris fosse japonesa, também não teria problema. As crianças iam sair com o olhinho assim. Né? Mas nós vivemos e respiramos e recebemos oxigênio de preconceito e acabamos entrando nessa onda cultural. E nós precisamos quebrar isso. Tem um programa de televisão norte-americano que eles entrevistam casais fora do padrão. Casais fora do padrão. Mulheres anãs casando com homens altos, homens anãs, negros com loiros, asiáticos com orientais, ocidentais. E aí eles entrevistaram um empresário muito rico, 80 anos. Casou com uma jovem de 30 anos. O amor é maravilhoso, né? 30 anos. E ele foi no programa, ela era muito descontraído. Eu acho que a simpatia dele conquistou aquela menina, né? Sentou ali para a entrevista, né? E todos os entrevistadores ali queriam perguntar, mas ninguém tinha coragem, até que um teve. Qual foi o segredo? Como é que o senhor conseguiu conquistar essa menina de 30 anos? Ele pensou e disse, exatamente assim, beijando ela nos lugares dos seus sonhos. Aí o pessoal até maliciou, né?
Como assim? Beijando ela nos lugares que ela mais gosta. Mas como assim? Beijando ela na Grécia, nas ilhas paradisíacas, né? Na Turquia. E aí concluíram. Ela casou com um passaporte e ele casou com uma cuidadora. Deu tudo certo, né? São felizes. Mas nós vivemos numa sociedade que nós não aceitamos essas coisas. É muito estranho isto. É muito... Realmente, dentro do conceito físico, né? Anatômico, tudo é muito estranho para nós. Mas eles são felizes. Deixa que eles sejam felizes. Quanto mais preconceituosos nós formos, menos felizes nós seremos. E nós não podemos julgar. Deixar que as pessoas consigam construir a sua felicidade do seu jeito, do seu modo. E nós também vamos ser felizes. Então vamos fazendo as nossas escolhas. Vamos para a terceira escolha. A terceira escolha: mais generosidade, menos egoísmo, ou mais egoísmo, menos generosidade. O que nós vamos escolher? Pense bem, né? O profeta Isaías, ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. E Ele quer nos abençoar. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. Talvez pudéssemos dizer, é o nosso egoísmo. É o nosso egocentrismo que impede com que as mãos de Deus se abram para nos abençoar. Porque o propósito de Deus é nos abençoar com bênçãos sem medidas. Nos abençoar com o melhor para as nossas necessidades, nos abençoar com o melhor para o nosso cotidiano, para o nosso prazer. Mas o suficiente, o bastante, para você poder repartir, para você poder dividir. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre isso. Tem muitas bênçãos que Deus concede a nós, exclusivamente para nós. Mas tem muitas bênçãos que Deus nos concede para repartir. Está com você temporariamente. Você é apenas um canal. Você é apenas um instrumento. Deus está colocando esta prosperidade na sua mão para você dividir com alguém. Tem data de validade. E nós não podemos desfrutar daquilo que Deus nos deu para repartir. Por exemplo, dízimo. É uma bênção que não é sua, é do reino. Se você ficar, você está gastando o dinheiro que Deus deu, mas para você investir no reino. Obra social, ação social, generosidade com os filhos, generosidade com os netos, generosidade com os irmãos que estão passando por dificuldades. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, vou fazer de você um homem rico. Mas em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você vai abençoar muita gente, Abraão, porque eu vou te cercar com bênçãos materiais. Deus está pronto para abençoar aqueles que estão com seus corações abertos para repartir e dividir. Mas é preciso, irmãos, que os nossos corações estejam prontos para repartir o melhor, dar sempre o melhor para o próximo, para o semelhante, principalmente para a igreja. Tem muitas igrejas que quando faz uma campanha, né, para ganhar algumas coisas, tem pastores que se arrependem. Começa a chegar tanta coisa quebrada, né? Não dá certo. Eu tenho que dar o melhor. Como Maria. Maria lhe ofereceu a Jesus seu melhor perfume. Porque quando nós dedicamos a Deus o nosso melhor, nós recebemos também o melhor. O melhor. E eu vou contar uma história aqui engraçada para os irmãos, mas que aconteceu aqui na igreja. Eu não sei quantos de vocês acreditam na lei do retorno. Eu acredito na lei do retorno. E a lei do retorno não tem nada a ver com o juízo de Deus. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Isso é bíblico. Mas a lei do retorno é quando o profeta diz que aqueles que plantam vento colhem tormentas.
Então você planta, você colhe. É causa e efeito. Nesse mundo funciona assim. Então quando nós oferecemos o melhor, nós temos tudo para receber o melhor. E agora eu vou contar uma história engraçada para você. Quantos de vocês aqui comeram panetone nesse Natal? Levante a mão. Acho que quase todos, né? Quantos deram panetone de presente? Ganharam panetone de presente? Olha que maravilha. Gostaram dos panetones? E eu ganhei um panetone essa semana, está muito gostoso. Até mandei um WhatsApp agradecendo. Mas eu estava olhando na internet algumas marcas de panetone bizarras, interessantes. Eu não sei se alguns de vocês compraram essa marca de panetone. Olha aqui, panetone Havana. Tem que ter um sal de fruta do lado. Panetone Amália. Difícil também. Panetone Firestone. Panetone Plus. Panetone Ho Ho Ho. É do Natal. As marcas são bizarras, imagina o produto. São baratinhos. Imagina o produto. Eu estou dizendo isso porque eu ganhei uma cesta de Natal de uma empresa, não vou dizer o nome da empresa. E aí eu levei a cesta para o netinho, porque ele gosta de fazer bagunça com cesta, né? Ele tira as coisas da cesta, tirou daqui, levou para lá, e a gente se diverte com o Luca, né? E tinha um panetone desses abençoados. Estava lá. Aí quando eu já estava indo embora para casa, o Júnior chegou para mim e falou: pai, leva esse panetone. Aqui ninguém vai comer. Aí eu peguei aquele abençoado, levei para casa. Só que quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que no dia seguinte eu tinha um café com uma família. Eu falei: eu vou levar. Pus o panetone debaixo do braço e fui para casa da família. Mas eu fui honesto, cheguei e falei: olha, eu ganhei esse panetone. Trouxe aqui para a gente consumir. Mas eu fiquei constrangido, porque eu cheguei naquela casa, mas tinha um café, tinha uma mesa. Era um café colonial. E eu aqui ali abençoado. Aí a irmãzinha falou: pastor, você não fazia questão não de deixar esse panetone? Tem tanta coisa boa para comer. Eu falei: não, deixa ele do lado. Comemos, tomamos café, oramos e tal. E quando eu saí, eu fiz de conta que não vi aquele camarada. Fui embora. Isso foi na véspera do Natal. Passou o tempo. Os irmãos sabem que aqui, na passagem do ano, nós temos uma festa, né? Uma confraternização. E nessa confraternização, só vale presentes bizarros. É amigo da onça que chama, né? O John foi o que mais ganhou presente bizarro. Mais ganhou, né? É só presente bizarro. Tem que ter uma criatividade para comprar uma coisa bem bizarra mesmo, né? Ia naquela festa e tal. De repente, o que é que eu encontro ali no meio dos presentes? Quando eu falo: não estava acreditando. Ele está aqui. E aí começa o sorteio. Sorteia. Para quem que saiu esse panetone? Saiu para o meu filho. Saiu para o Júnior. Falei: eu não acredito. Aí quando eu já estava saindo com o carro, o Júnior chegou no porta do carro, já é quase 2h da manhã. Pai, leva esse panetone. Aí quando cheguei em casa, falei: Senhor, eu me rendo. Pus o panetone ali na mesa. Olha, eu tentei comer um pedaço, mas bichinho ruim. Era muito ruim. Aí eu joguei fora. Joguei fora o panetone. Se você doar boas coisas, você vai receber boas coisas. Ainda que sejam 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Mas aquele menino deu o melhor que ele tinha. Maria deu o melhor perfume para Jesus. E muitas vezes nós guardamos o melhor para nós e queremos dar o mais ou menos, o pior. Mas se nós queremos ser felizes, nós temos que fazer essa opção.
mais generosidade e menos egoísmo. As pessoas generosas são pessoas felizes. Então faça esse voto com Deus para o ano 2020. Mais generosidade no seu coração, na sua casa, na sua família, nas suas rendas. Reparta o melhor que você tiver. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente recompensado. Vamos para a última escolha. Mais harmonia, menos rancor, ou mais rancor, menos harmonia. Mateus capítulo 5, versículo 23. Vamos ler aqui. Se, pois, ao trazeres no altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. É impossível eu construir uma felicidade com meu coração cheio de mágoas e ressentimentos. É impossível ser feliz se eu precisar de fazer uma reconciliação e me recusar a fazer isso. O próprio Senhor Jesus diz que Deus recusa receber a sua adoração, o seu louvor, caso você precise de uma reconciliação. Deixa no altar. Vá reconciliar primeiro com seu irmão. Se tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que perdoar, peça. Ofereça o perdão. Mas reconcilia. E aí você vai estar com seu coração limpo. Você pode orar dizendo: Senhor, crie em mim um coração puro e inabalável. Receba o meu louvor, receba a minha adoração, sem rancor no coração, porque pessoas rancorosas não conseguem ser felizes. A vida não é cheio de pontos, ele é cheio de vírgulas. Muitas vezes você vai ter razão, mas não adianta você ter razão e não ser feliz. Às vezes até melhor abrir mão da sua razão e ser feliz. Andar 1 milha, andar 2 milhas, ser tolerante, para ser feliz. Não é fácil. Mas quando nós decidimos reconciliar, perdoar e aceitar o perdão, nós temos tudo para ser feliz. Jesus nos ensinou isso na cruz. Foi uma das últimas orações. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mais perdão. Que essa igreja no ano de 2020 possa ser uma igreja de amor, uma igreja de perdão, uma igreja de reconciliação. Comece reconciliando com Deus, com a sua família, com seus pais, seus filhos, esposa. Comece reconciliando. Você vai ter um 2020 maravilhoso. Eu quero terminar contando a história de um fazendeiro que ele fez ali o inventário e distribuiu a fazenda para os 2 filhos. E os 2 filhos começaram a brigar por causa de um rio que passava na divisa das terras. Um filho dizia: não, esse rio me pertence, está na minha divisa. O outro filho disse: não, esse rio me pertence, está na minha divisa. E os conflitos foram crescendo tanto que um filho proibiu que sua família passasse para o outro lado e o outro fez a mesma coisa. Houve uma guerra ali de família. E o pai, tão triste com essa guerra de família, ele disse: olha, eu vou viajar por algum tempo. Chamou o capataz e disse: olha, construa uma ponte bem no meio do rio e separe então a metade do rio para um filho, a outra metade do rio para outro filho. Eu vou viajar. E o capataz cortou as madeiras, as lenhas, e na hora de dividir o rio, ele teve uma ideia. Ao invés de dividir o rio, que ia ser muito difícil, com um barquinho ali, fincando as estacas, ele falou: eu vou construir uma ponte. Aí ele fez uma ponte ligando as 2 terras. As 2 terras. Quando um dos filhos viu aquela ponte, ele ficou irado. Ele subiu naquela ponte gritando o nome do irmão para tirar satisfação. O irmão acordou com os gritos lá do outro lado e veio também em direção a ele gritando. De repente os 2 se encontram
em cima da ponte, frente a frente. E um pergunta, por que você construiu essa ponte? E ele disse, não fui eu, foi você que construiu. Ele disse, também não fui eu. Aí o capataz chegou e disse, fui eu que construí. Seu pai pediu para construir uma cerca, mas eu entendi que a cerca iria dividir a família de vocês. E eu decidi construir uma ponte para juntar as suas famílias. Se nós queremos ser felizes, nós temos que construir mais pontes do que cercas. Porque as cercas nos separam. As pontes nos unem. Somente assim nós vamos ter um 2020 mais feliz. Em nome de Jesus.